Já alguma vez se perguntou o que se sente ao conduzir por uma estrada onde um único erro pode mudar tudo? Nesta viagem, não vamos atrás de paisagens bonitas, nem de percursos confortáveis. Vamos procurar o limite, estradas suspensas na rocha, desertos que parecem de outro planeta e túneis abertos à mão por pura necessidade. Aqui cada curva impõe respeito, e cada quilômetro lembra que a natureza não negocia com ninguém. O que está prestes a ver não é apenas beleza selvagem, é a vida a resistir, em lugares onde sinceramente custa acreditar que alguém tenha conseguido seguir em frente. Passo de Zojila, Índia. O Passo de Zojila é como uma ligação vital entre o Vale da Caxemira e o remoto Ladakh. Situado a cerca de 3.528 metros de altitude, este passo vive numa luta constante com os elementos. Aqui não são os semáforos que mandam, é o tempo que decide. Ver caminhões decorados com cores vivas e pequenas campainhas a atravessar esta passagem, enquanto a neve ameaça fechar a estrada, é uma cena que fica gravada. A resistência dos condutores é admirável. São eles que dia após dia garantem que os mantimentos chegam às zonas mais isoladas dos Himalaias. No fundo, Zojila é uma lição de vida sobre rodas. A diversidade cultural do Passo de Zojila também impressiona, pois marca a transição entre as zonas de influência islâmica e as comunidades budistas de grande altitude. Neste ponto de passagem cruzam-se línguas, aromas, costumes e modos de vida moldados pelo frio e pela distância. A natureza tem aqui uma beleza austera, picos secos, glaciares, suspensos e uma luz tão limpa que quase fere o olhar. Viajar por Zojila recorda-nos que somos apenas visitantes neste planeta e que devemos respeitar o ritmo da Terra. Não acha que por vezes nos esquecemos de como a natureza pode ser poderosa perante as nossas pequenas máquinas? Estrada de Kilar a Panji, Índia. A estrada de Kilar a Panji não se percorre como uma estrada comum. Enfrenta-se curva após curva. Escavada na rocha viva de Himachal Pradesh, avança suspensa entre paredes de granito e um vazio que parece não ter fim. É estreita e irregular, e tão exigente que em vários pontos o precipício passa a poucos centímetros das rodas. Aqui não há espaço para distrações, há apenas pedra à altitude e uma tensão constante que transforma cada metro vencido numa pequena vitória. Ainda assim, a paisagem recompensa o coração, apertado, cascatas a cair sobre a via e cumes nevados a dominar um silêncio cortado apenas pelo vento.
No Vale de Pange, a dureza do lugar moldou um modo de vida feito de resistência e entreajuda. O isolamento do inverno levou estas comunidades a dependerem de si próprias, onde ajudar o vizinho não é apenas bondade, mas parte essencial do dia a dia. Entre aldeias afastadas e uma hospitalidade sincera, esta estrada mostra uma Índia onde a aventura não é espetáculo, mas rotina. Mais do que uma simples viagem, Kilar a Pange marca a fronteira entre o conforto moderno e um mundo onde a natureza continua a ditar as regras. Teria coragem de largar o volante por um segundo num lugar assim? Zigue-zague de Lingpai, China. Se alguma vez pensou que as curvas da sua cidade já eram um desafio, o zigue-zague de Lingpai vem por tudo noutra escala. Encravado entre as montanhas de Yunnan, este troço parece desenhado com mão insegura sobre a encosta, uma sucessão impressionante de mais de 68 curvas apertadas, enroladas umas sobre as outras como uma escadaria quase impossível. Visto de cima, o caminho parece uma fita largada sobre a montanha. Dentro do veículo, porém, sente-se como uma prova de equilíbrio entre o precipício, a paciência e a cabeça fria. A cada viragem, o vale abre-se de novo mais fundo e mais imponente, transformando a subida numa mistura de respeito e espanto. Mas Lingpai não chama a atenção apenas pelo seu traçado. Também impressiona pela forma como a vida se ajustou a ele. Nesta região, a montanha não é tratada como um obstáculo, mas como parte do ritmo de todos os dias. Entre as curvas, surgem agricultores com mercadorias em cestos casas presas às encostas e caminhos que parecem nascer da própria rocha. Tudo ali revela uma relação antiga e cuidadosa com o terreno, como se a estrada não tivesse vencido a montanha, mas aprendido a viver com ela. Percorrer este zigue-zague deixa uma certeza. Às vezes, os caminhos mais marcantes são aqueles que nos obrigam a avançar devagar e a olhar para trás para perceber o quanto já subimos. Teria coragem de seguir por uma estrada assim sem desviar os olhos da janela. Passo de Furca, Suíça. Se ao percorrer o Passo de Furca sentir um certo ar de sofisticação, há uma razão para isso. James Bond já deixou aqui a sua marca em Goldfinger. Este lugar reúne muito do que torna os Alpes suíços tão especiais, cumes sempre brancos. Hotéis históricos que guardam ainda o encanto dos anos 20 e uma estrada tão bem cuidada que parece deslizar sob as rodas. A 2.429 metros de altitude, a grande joia é o glaciar do Ródano.
Entrar no seu túnel de gelo azul talhado à mão é como atravessar o coração gelado da montanha, numa experiência que muda a forma como olhamos para o mundo. Viver nestas alturas é seguir uma dança sazonal muito bem afinada. Os suíços aprenderam a lidar com a altitude através de uma rede de transportes, precisa quase tão exata como a sua relojoaria, transformando este passo num sonho para fotógrafos e amantes de automóveis clássicos. Mas nem tudo aqui é cenário de postal. Ver como o glaciar tem recuado ao longo das décadas deixa uma sensação agridoce. É um lembrete sereno, mais firme de que estes gigantes de gelo precisam de ser protegidos antes que restem apenas na memória. Trollstigen, Noruega. Trollstigen-o. A escada do Troll é o ponto onde a engenharia humana e as antigas lendas nórdicas parecem dar as mãos. A estrada sobe por uma parede de rocha quase vertical, acompanhada pela poderosa cascata de Stigfossen, que deixa cair as suas águas de cerca de 320 metros de altura. As suas 11 curvas de 180 graus foram traçadas com tal elegância que o asfalto parece encaixar-se naturalmente no granito cinzento dos fiordes. Percorrê-la é entrar no coração de uma história escandinava, sobretudo quando as nuvens baixas tocam os cumes e deixam no ar a dúvida sobre onde termina a lenda e começa a paisagem. Na Noruega, o respeito pela natureza aproxima-se de algo sagrado, e isso sente-se nos miradouros modernos, que coroam a rota, verdadeiras peças de arquitetura, abertas sobre o vazio. Aqui a condução tem uma clareza visual que impressiona. O silêncio dos carros elétricos permite que a banda sonora da viagem venha quase só da água a cair e do vento a passar entre as montanhas. Trollstigen mostra como a tecnologia mais avançada pode conviver com a força do lugar sem lhe roubar presença. Não acha curioso que a modernidade, quando bem pensada, possa soar tão harmoniosa no meio da natureza? Estrada de Fairy Meadows, Paquistão. O caminho para Fairy Meadows tem um nome de conto, mas o acesso está longe de ser suave. Esta pista de terra sobe pela montanha em direção à base do Nanga Parbat, um dos grandes gigantes do planeta, sem facilidades nem atalhos, pó-pedras soltas, inclinações fortes e curvas que obrigam a confiar por inteiro na perícia do condutor. Em muitos troços, a margem para erro parece quase não existir. Ainda assim, é precisamente essa dureza que dá força ao lugar. A viagem sente-se bravia distante, quase fora do tempo, como se cada quilômetro afastasse o viajante do ruído do mundo e o aproximasse de uma paisagem ainda intacta.
Ao chegar a esta zona do Karakoram, o que mais marca não é apenas a montanha, mas a vida que cresceu à sua volta. As aldeias próximas guardam uma calma rara, hospitalidade simples, comida partilhada, ar limpo e noites tão claras que o céu parece descer sobre a terra. Depressa se percebe que aqui o tempo corre de outra maneira. Não há pressa, excesso nem artifício. Há uma ligação direta entre as pessoas, o clima e as montanhas. Fairy Meadows não é só um destino impressionante, é daqueles lugares que lembram que, por vezes, o mais extraordinário exige um caminho difícil. Acha que os lugares mais difíceis de alcançar são também os mais inesquecíveis? Hirohazaka, Japão. Hirohazaka não é apenas uma estrada, é quase uma peça de geometria, desenhada nas montanhas de Nikko. Tem 48 curvas apertadas, cada uma ligada a uma letra do antigo alfabeto japonês Iroha. No outono, a paisagem muda por completo e cobre-se de vermelhos e laranjas tão vivos que a floresta parece acender-se de alegria. Ao contrário de outras rotas mais duras aqui, reina a precisão japonesa. O asfalto é cuidado, a sinalização é clara e o movimento dos carros segue com uma ordem quase coreografada. Não admira que muitos apaixonados por condução vejam esta estrada como um lugar especial, graças ao seu traçado tão singular. Para muitas famílias vindas de Tóquio, Hirohazaka é também um destino de fim de semana, longe das luzes fortes e do ruído da cidade. No passado, este caminho era usado por monges budistas que subiam para meditar perto do lago Shuzenji, o que ainda hoje lhe dá uma serenidade própria, mesmo entre curvas tão marcantes. A união entre engenharia moderna montanha e espiritualidade dos templos próximos cria uma atmosfera rara. Há aqui uma lição discreta. A paisagem pode ser trabalhada pelo ser humano, sem perder a sua beleza natural. Hirohazaka convida a pensar numa convivência mais calma entre a estrada e a geografia. Bealach-Nabá, Reino Unido. No coração das terras altas da Escócia, o Bealach-Nabá parece uma estrada saída dos Alpes e pousada entre neblinas e encostas do norte britânico. É conhecido por ter a maior subida de qualquer estrada do Reino Unido, passando do nível do mar até os 626 metros num percurso curto mais exigente.
O traçado estreito e de uma só faixa com zonas próprias para os veículos se cruzarem obriga a conduzir com atenção e a praticar uma cortesia constante. Quando o céu abre, a recompensa é magnífica do alto. É possível avistar as ilhas de Skye e Rum. Nesta parte da Escócia, o tempo muda depressa. Sol, chuva e granizo podem aparecer em poucos minutos, dando ao lugar uma energia imprevisível. Os nomes gaélicos, as histórias de clãs e a memória de antigos conflitos envolvem a rota numa atmosfera cheia de passado. A natureza também se impõe. Veados vermelhos podem surgir na estrada sem aviso, enquanto águias reais cruzam o céu das montanhas. No fim do passo, o pub de Applecross junta viajantes e condutores, que trocam histórias como quem regressa de uma pequena expedição. Gostaria de conduzir por um lugar assim, sabendo que o clima pode mudar por completo, num instante. Passo do Stelvio, Itália. O Passo do Stelvio é uma daquelas estradas que parecem feitas para testar tanto a máquina como a firmeza de quem conduz. Nos Alpes italianos, as suas 48 curvas apertadas sobem pela montanha até os 2.757 metros de altitude, formando uma das imagens mais conhecidas entre os amantes da estrada. Visto de longe, o traçado parece uma enorme escadaria de asfalto, pousada sobre a rocha. Por dentro, cada curva pede precisão, calma e atenção total. Os muros de pedra, as encostas quase verticais e o ar cada vez mais frio tornam a subida exigente, mas difícil de esquecer. Ao chegar ao topo, a recompensa surge num cenário alpino vasto, severo e elegante, onde cada curva parece ter valido o esforço. Mas o Stelvio não é apenas uma obra notável de estrada, é também um palco humano cheio de energia. No verão, este passo transforma-se num ponto de encontro para ciclistas, motociclistas e condutores, vindos de toda a Europa, todos atraídos pelo mesmo desafio. A região do Tirol do Sul dá-lhe ainda uma identidade muito própria, onde a disciplina centro-europeia se mistura com o calor italiano, na arquitetura, no ambiente e na comida de montanha. Aqui cada paragem sabe a altitude, tradição e esforço. Passo de Los Caracoles, Chile, Argentina. Atravessar a Cordilheira dos Andes pelo Passo de Los Caracoles é perceber na prática o verdadeiro peso da palavra zigue-zaguear. Do lado chileno, a estrada dobra-se sobre si própria numa sucessão de curvas muito apertadas, que vistas de longe parecem anéis de uma enorme serpente pousada na rocha.
O mais impressionante é observar os grandes caminhões de carga, a manobrar com precisão quase milimétrica nestas encostas, sobretudo no inverno quando a neve complica cada movimento. Aqui a paciência não é apenas uma virtude, é uma necessidade absoluta. A vida nesta fronteira é marcada pelo clima dos Andes e pela camaradagem entre transportadores dos dois países. Este passo tornou-se também um símbolo de ligação comercial e turística, onde o mate passa de mão em mão enquanto se espera que as máquinas limpem a neve da estrada. A natureza impõe-se com uma força enorme com o Aconcagua, a vigiar ao longe perto dos 7.000 metros de altitude. É um daqueles lugares onde nos sentimos pequenos perante a grandeza dos Andes, e essa lição de humildade é algo que qualquer viajante deveria sentir pelo menos uma vez. Estrada dos Yungas, Bolívia. Conhecida em todo o mundo pelo seu apelido lendário, a Estrada dos Yungas é uma estreita faixa de terra que desce das alturas geladas dos Andes até a floresta amazônica. Em apenas 80 quilômetros, a paisagem muda por completo. Os glaciares ficam para trás e surgem a vegetação densa, o nevoeiro carregado e enormes borboletas. O traçado original aberto na rocha e suspenso sobre encostas impressionantes avança muitas vezes, envolto numa bruma que aumenta ainda mais a sensação de mistério. Percorrê-lo não é apenas fazer uma viagem, é entrar de forma direta na força mais bravia da montanha. A vida nos Yungas sente-se com intensidade dos dois lados da estrada. Caminhões carregados de folhas de coca e frutas tropicais seguem em direção a La Paz, enquanto os condutores mostram uma paciência e uma perícia admiráveis. Aqui existe uma regra tão própria como necessária: quem desce dá passagem a quem sobe, aproximando-se do limite da ravina. Nos vales, a música saia da comunidade afro-boliviana dá ritmo a uma paisagem já cheia de vida. E há ainda cascatas que caem diretamente sobre os veículos, como se a estrada continuasse entregue à vontade da natureza. Teria coragem de olhar pela janela, sabendo que o chão fica 600 metros mais abaixo. Rota de Canning-Stock, Austrália. A rota de Canning-Stock é a própria definição de isolamento. No oeste da Austrália, esta pista, com cerca de 1.850 quilômetros, atravessa 3 desertos e prolonga-se como uma prova de resistência entre dunas, pó e um horizonte sem fim.
Aqui não há bombas de combustível, lojas ou rede de telemóvel, apenas um veículo 4x4, mantimentos bem calculados e uma imensidão de areia vermelha que não perdoa descuidos. Mais do que uma estrada, parece um desafio físico, mental e mecânico, onde cada etapa exige planeamento rigoroso. Completá-la obriga a levar combustível para distâncias que noutros lugares pareceriam exageradas. A sua história está ligada aos antigos condutores de gado e aos poços de água que tornaram possível sobreviver num dos territórios mais duros do planeta. Continua também viva a ligação às comunidades aborígenes, cuja relação espiritual com a terra dá profundidade a esta paisagem imensa e silenciosa. A fauna ocupa o cenário com naturalidade. Camelos selvagens, cangurus vermelhos e grandes lagartos percorrem um território que parece fora do tempo moderno. Entre os viajantes do deserto, existe ainda uma regra quase sagrada. Se alguém está parado, para-se sempre para ajudar. Seria capaz de seguir por uma rota tão remota, sabendo que durante horas não veria nada além de deserto. Passo de Mapileng, Vietname. O Passo de Mapileng faz jus ao título de Rei dos Passos no Vietnã. Situada na província de Hà Giang, esta estrada ergue-se sobre o rio Nho, cujas águas verde esmeralda brilham no fundo do vale. Aberta à mão, nos anos 60 por milhares de voluntários de várias etnias, a rota é um verdadeiro monumento ao esforço humano diante de uma geografia abrupta e vertical. Entre nevoeiro e precipícios, cada miradouro revela uma vista tão ampla e impressionante que quase custa a acreditar, tornando este lugar uma paragem inevitável para quem procura caminhos fora do comum. Este caminho é também o fio que liga as tradições das etnias, a Hmong Tai e Dao. É frequente cruzarmos-nos com mulheres vestidas com trajes bordados, a seguir com elegância para os mercados locais onde se trocam produtos, conversas e notícias. Em redor, as formações cársticas erguem-se como dentes afiados de dragão, dando à paisagem uma força quase mítica. Percorrer os seus 20 quilômetros de curvas apertadas é entrar numa das expressões mais autênticas do Sudeste Asiático. Parar aqui por um momento e respirar o ar frio da montanha é um daqueles luxos simples que ficam na memória. Estrada Patiopolo a Perdikaki, Grécia. Esqueça por momentos as praias de Mykonos, a Grécia mais bravia. Encontra-se nesta estrada de montanha na região da Etólia, a Carnânia.
É um troço de gravilha e terra batida, que sobe quase 500 metros em pouca distância, cheio de buracos, pedras soltas e, claro, cabras que parecem tratar a estrada como se fosse a sala lá de casa. O que torna este caminho tão cativante é a sua simplicidade. Sem enfeites, é rústico, difícil e oferece vistas sobre vales gregos que poucos turistas chegam a conhecer. Não admira que muitos pastores locais prefiram esta rota, precisamente por os manter afastados do bulício moderno. A cultura humana desta zona pertence à Grécia mais profunda, onde a hospitalidade é coisa séria e o tempo se mede em chávenas de café grego. A estrada liga pequenas aldeias que parecem suspensas nas nuvens, onde a vida continua a girar em torno do gado e da agricultura. A natureza é mediterrânica, mas vigorosa, com olivais que dão lugar a matos espinhosos e a céus de um azul intenso. Este caminho tem também um humor muito próprio. Cada curva traz uma surpresa, seja um buraco maior do que se esperava, ou um pastor a cumprimentar como se fosse um velho conhecido. É a Grécia mais autêntica, sem filtros. Autoestrada, James Dalton, Estados Unidos. Se há uma estrada que parece chegar ao fim do mundo, é a James Dalton. Ao longo de 666 quilômetros, esta rota entra pela tundra do Alasca e atravessa o Círculo Polar Ártico numa solidão quase absoluta. Criada como via de apoio ao oleoduto Trans-Alasca, é hoje dominada pelos grandes caminhões de 18 rodas, que enfrentam nuvens de pó-neve e longas distâncias sem margem para descuidos. Sem rede de telemóvel e com poucos serviços pelo caminho, ficar sem combustível pode significar ficar entregue a um território habitado por ursos grizzly bois almiscarados e um frio que não perdoes. A presença humana é escassa e marcada pela dureza de lugares como Coldfoot ou Dead Horse, onde trabalhadores e aventureiros vivem segundo as regras do gelo. Entre caminhonistas, existe uma espécie de irmandade essencial mantida pelo rádio CB, para avisar sobre perigos numa paisagem onde as temperaturas podem cair até aos menos 40 graus Celsius. Sob céus onde dançam auroras boreais, a natureza mostra-se pura, vasta e implacável. Percorrer a Dalton deixa uma ideia muito clara. No Ártico, até a tecnologia mais avançada parece frágil. Conseguiria conduzir durante horas sem ver uma única luz artificial. Col de Turine, França. O Col de Turine é uma verdadeira lenda do automobilismo e um dos troços mais conhecidos do Rally de Monte Carlo.
Situado nos Alpes Marítimos, este passo de montanha reúne 34 curvas apertadas entre muros de pedra e pinheiros antigos, criando um percurso tão exigente como belo. O seu maior encanto está na atmosfera quando as nuvens descem e envolvem o bosque. Tudo parece pertencer a um velho conto europeu. Aqui a precisão ao volante mistura-se com a força natural da paisagem, e cada quilômetro dá a sensação de seguir por uma estrada, feita para desafiar e encantar ao mesmo tempo. À volta do Turini sente-se uma combinação muito própria entre a elegância da Côte d'Azur e o caráter rústico da montanha provençal. Nos pequenos alojamentos de altitude, não faltam pratos de caça, queijos artesanais e aquele ambiente acolhedor que recompensa quem chega até lá. Por isso este passo atrai tanto apaixonados pelo motor, como ciclistas que querem medir forças numa rota histórica. Há algo profundamente francês neste lugar, uma estrada dura, técnica e ao mesmo tempo de uma beleza apurada. Não lhe parece que algumas estradas também podem ser sentidas como uma obra de arte? Estrada do Atlântico, Noruega. A Atlanterhavsveien é sem dúvida uma das estradas mais fotogênicas da Noruega. Em apenas 8 quilômetros, esta rota liga pequenas ilhas através de 8 pontes que parecem pousadas sobre o oceano. A mais conhecida, a de Storseisundet, desenha uma curva tão ousada que, vista de certos ângulos, parece lançar-se no vazio. Nos dias calmos, o cenário tem a serenidade de um postal, mas quando chegam as tempestades, o Atlântico bate com tal força que logo se percebe quem manda neste lugar. É uma obra de engenharia que enfrenta a cada metro o peso e o humor do mar. A vida nestas ilhas esteve ligada à pesca durante gerações, e essa herança continua a marcar o espírito da região. Graças a estas pontes, comunidades antes isoladas mantêm-se ligadas durante todo o ano, permitindo cenas curiosas, como ver habitantes locais a pescar bacalhau junto à própria estrada. Atravessar esta maravilha com o vento a abanar o carro é uma experiência intensa, que leva a admirar ainda mais a determinação de quem a construiu. Não é apenas uma estrada bonita, é também um testemunho de resistência humana perante a força do oceano. Teria coragem de a atravessar enquanto as ondas rebentam sobre o asfalto. Desfiladeiro de Skippers, Nova Zelândia. Se procura uma verdadeira cápsula do tempo, o desfiladeiro de Skippers na ilha sul da Nova Zelândia é um desses lugares raros.
Esta estrada, construída durante a Corrida ao Ouro no final do século XIX, é tão estreita e exigente que muitas empresas de aluguer de automóveis proíbem expressamente a sua utilização. O caminho acompanha falésias de xisto, que descem quase a pique até o rio Shotover, conhecido pelo seu passado mineiro. O que mais marca aqui é essa sensação de aventura à moda antiga. Não há asfalto, a gravilha memória e uma paisagem que parece saída da Terra-média. A história humana de Skippers fala de ambição, esforço e sobrevivência. Hoje a zona vive sobretudo ligada a operadores turísticos que mantêm presente o espírito do lugar, mas ainda é possível encontrar vestígios das antigas casas dos mineiros. A natureza mostra-se crua e majestosa, com formações rochosas que parecem esculturas trabalhadas pelo tempo. Skippers lembra-nos que, por vezes, os caminhos que menos mudaram são também os que mais têm para contar. Há estradas que não servem apenas para passar, servem para escutar o passado. Estrada Leh a Manali, Índia. Atravessar a estrada Leh a Manali é talvez o mais próximo de conduzir pela superfície da Lua sem sair da Terra. Com uma altitude média acima dos 4.000 metros e passando por alguns dos passos de montanha mais altos do mundo, como o Taglang La, esta rota põe à prova a resistência do corpo. A paisagem muda dos bosques verdes de Manali para a aridez elevada de Ladakh, onde o oxigênio escasseia, mas a luz ganha uma limpidez quase mágica. É uma estrada de colunas militares, motociclistas, corajosos e monges que seguem entre mosteiros remotos. A vida nestas altitudes é marcada pelo budismo tibetano e por uma calma que parece difícil de quebrar. Em cada passo elevado, surgem bandeiras de oração coloridas, a ondular ao vento levando bênçãos pela montanha fora. Pelo caminho, os dabas, pequenos restaurantes de estrada, funcionam como oásis, onde viajantes de várias partes do mundo partilham histórias à volta de uma tigela quente de made. A natureza tem aqui uma escala esmagadora, glaciares, rios de degelo a cruzar a pista e desertos frios que se estendem até onde a vista alcança. Túnel de Guoliang, China. O túnel de Guoliang é uma daquelas rotas que impressionam não apenas pelo aspecto, mas pela história de vontade gravada nas suas paredes. Em 1972, depois de lhe ser recusada a construção de uma estrada para a aldeia isolada nas montanhas Taihang, 13 moradores decidiram abrir o próprio caminho com martelos e cinzéis.
Durante 5 anos escavaram a rocha até criarem uma passagem de 1 a 2 quilômetros suspensa sobre o vazio. O resultado é um túnel único rasgado por grandes janelas irregulares, que deixam entrar a luz e mostram vistas vertiginosas sobre o abismo. Mais do que uma estrada, parece uma marca aberta na montanha pela determinação humana. Com o tempo, Goliang deixou para trás o isolamento extremo e tornou-se um lugar procurado por turistas e cineastas de várias partes do mundo, embora conserve o seu espírito rural. Cada sinal na rocha recorda o esforço coletivo de quem se recusou a ficar esquecido. Os mais velhos da aldeia ainda guardam memória dos dias em que só se subia e descia por escadas de pedra quase verticais. Rodeado por paredes avermelhadas que se erguem como torres naturais, este túnel continua a mostrar o que uma comunidade pode alcançar quando a necessidade se transforma em coragem. Estrada da Garganta de Taroko, Taiwan. Taroko, palavra que na língua truco significa magnífico, faz jus ao nome em cada quilômetro. A estrada atravessa um desfiladeiro de mármore escavado pelo rio Livu, onde paredes brancas e cinzentas se erguem no meio de vegetação cerrada. O percurso liga túneis estreitos e templos que parecem nascer da própria rocha, como o conhecido Santuário da Eterna Primavera. Aqui a umidade do Pacífico e a névoa quase constante criam uma atmosfera fora do comum, como se o desfiladeiro respirasse ao seu próprio ritmo. É, sem dúvida, uma das obras de engenharia mais harmoniosamente integradas na natureza em toda a Ásia. A identidade desta paisagem está profundamente ligada ao povo truco, cuja relação espiritual com a montanha ajuda a definir o espírito do lugar. Taroko é um dos grandes orgulhos de Taiwan, um cenário onde a beleza monumental convive com uma geologia imprevisível. Basta uma chuva forte para transformar pequenos cursos de água em torrentes violentas. Ainda assim, mantém-se um equilíbrio delicado entre a força da rocha e a elegância da arquitetura tradicional. Percorrer esta garganta é avançar por um espaço onde cada curva revela uma nova surpresa, sempre acompanhada pelo eco da água entre as paredes de mármore. Autoestrada Sichuan a Tibete, China. A autoestrada Sichuan-Tibete é uma das grandes artérias épicas da Ásia, uma viagem de cerca de 2.000 quilômetros desde a bacia de Chengdu até Lhasa no chamado Teto do Mundo.
A rota atravessa 14 montanhas com mais de 4.000 metros de altitude, ligando florestas densas, rios de degelo e planaltos sem fim, onde pastam iaques. O mais fascinante é a mudança gradual da paisagem da China urbana, e ruidosa passa-se pouco a pouco para um território austero, aberto e profundamente tibetano. É um caminho que desafia não só os motores, mas também a respiração. A estas altitudes, a vida é marcada pela fé e pela dureza do clima. É comum encontrar peregrinos budistas a caminho de Lhasa, avançando com prostrações a cada poucos passos, transformando a estrada num espaço de devoção. Entre estupas brancas e mosteiros vermelhos, que parecem nascer da rocha, esta via trouxe comércio, mas também alterou o ritmo antigo da região. Viajar por aqui deixa a sensação de abandonar o ruído da civilização para entrar no silêncio das nuvens. Poucas rotas fazem sentir tão de perto essa proximidade entre a terra, o céu e a vida humana. Estrada do Karakoram, Paquistão, China. A Estrada do Karakoram, conhecida como KKH, ganhou com toda a justiça o nome de Oitava Maravilha do Mundo. Atravessa uma das cadeias montanhosas mais impressionantes do planeta e sobe até aos 4.693 metros no passo de Khunjerab, a fronteira pavimentada mais alta do mundo. Ao longo do percurso, a dimensão da paisagem parece ultrapassar qualquer medida humana. Montanhas gigantes, entre elas o Nanga Parbat, acompanham a viagem como se vigiassem cada quilômetro. Mais do que uma simples estrada, esta rota liga o Paquistão e a China, seguindo o rastro de antigas rotas comerciais, entre túneis, pontes e troços, que unem séculos de história à ambição dos tempos modernos. A KKH também sustenta a vida das comunidades espalhadas por estes vales. Em Hunza, a hospitalidade das pessoas faz parte inseparável da viagem, e em cada paragem sente-se uma mistura de influências persas chinesas e do sul da Ásia, visível na arquitetura, nos sabores e no dia a dia. Sem esta estrada, muitas povoações ficariam quase isoladas entre montanhas e rios caudalosos. Tudo em redor transmite uma grandeza quase severa. Paredes de granito que sobem até desaparecer de vista, e correntes fortes a rugir no fundo do vale. No fim, fica a sensação de uma obra humana, erguida à medida de uma paisagem que quase parece impossível. Estrada de Kolyma, Rússia.
A estrada de Kolimá, que liga Magadan a Yakutsk, carrega consigo o nome pesado de Estrada dos Ossos. São cerca de 2.000 quilômetros através de uma das regiões mais duras da Sibéria, passando por áreas próximas de Oymyakon, conhecido como um dos lugares habitados mais frios da Terra. No inverno, o piso abre fendas como vidro e os rios gelados transformam-se em passagens improvisadas. Neste cenário, a resistência das máquinas e das pessoas deixa de ser apenas uma qualidade. Torna-se uma necessidade diária para seguir em frente. Historicamente ligada a minas remotas, esta estrada continua hoje a ser uma ligação essencial para aldeias que sem ela ficariam isoladas durante meses. Na Sibéria, ajudar um desconhecido faz parte da vida, porque o ambiente não permite indiferença nem descuidos. A paisagem tem uma beleza austera e quase monocromática, florestas de lariços cobertas de geada e céus tão pálidos que parecem transparentes. Viajar por Kolimá é sentir o peso da história em cada troço e compreender até onde pode chegar a vontade humana num lugar onde quase tudo exige resistência.